Olá, boa noite, povo de Deus. Boa noite, irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, completando hoje 75 anos de fundação. No dia 11 de junho de 1946, foi realizado o primeiro culto na Vila Nova. E nós estamos aqui hoje com mais uma transmissão do canal IP de Vila Nova, em comemoração aí para este aniversário da nossa igreja. Você é muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Nós estamos numa campanha para alcançar 1.000 inscritos, já estamos com 961. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Vai ser uma alegria poder tê-lo na comunidade da Igreja Presbiteriana de Vila Nova aqui no YouTube. Nosso propósito dessa noite, como eu disse, é fazer uma apresentação sobre a história da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, falando sobre o seu jubileu de alabastro. Antes, porém, eu gostaria de levantar uma pergunta que a gente precisa entender. Como que a Igreja Presbiteriana chegou no setor Vila Nova? E nós temos pelo menos 4 respostas que seria interessante conhecermos como introdução para falar sobre o aniversário da nossa igreja. Primeiro, a obra presbiteriana chegou em Goiás através dos tropeiros e dos colportores. Tropeiros eram comerciantes que levavam mercadorias de um lugar para o outro no Brasil, por meio do lombo das mulas. Eles colocavam essas mercadorias e levavam. E uma das mercadorias que era levada era a Escritura Sagrada. Foi assim que um homem adquiriu uma Bíblia de um tropeiro que tinha vindo do Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Ele deixou de frequentar as missas católicas pela leitura da Bíblia e, por fim, ele se mudou com a sua família para Santa Luzia, uma vilazinha aqui em Goiás, próximo de onde hoje é Brasília. E o reverendo John Boyle, que é esse dessa foto que está aí, ele tomou conhecimento de que havia essa família e rapidamente procurou encontrá-lo, vindo para Goiás em 1884, encontrando-o em Santa Luzia, pregou o evangelho, batizou a família, abriu também um ponto de pregação em Formosa e retornou para Minas Gerais. O reverendo John Boyle foi o primeiro missionário norte-americano a andar aqui em Goiás. Ele fez 4 viagens por Goiás. Essa de 1884. Depois ele retornou em 1886, acompanhado de um outro pastor. Fez uma terceira viagem em 1888, saindo de bagagem, uma viagem de 3 meses aqui por Goiás. Foi a Santa Luzia, depois foi à cidade de Goiás, passou em Jaraguá e, por fim, retornou para bagagem. E fez uma 4ª viagem em 1889, que é essa aqui de baixo, na qual ele chegou até Leopoldo de Bulhões, passou por Silvânia, andou aqui bem próximo de Goiânia, em Bela Vista, e, por fim, retornou para bagagem. John Boyle foi o primeiro missionário norte-americano a andar por Goiás. Uma terceira razão por que o presbiterianismo veio para Goiás foi a aprovação do documento chamado Modus Operandi, em 1917, quando a IPB resolveu que os missionários deveriam sair das grandes cidades ou das cidades onde o presbiterianismo já estava estabelecido e ir mais para o interior. Isso fez com que a missão oeste do Brasil e a missão central do Brasil abrissem os seus olhos em direção à nossa região, que é a região de Goiás. Como que se deu essa entrada do presbiterianismo em Goiás? Ela se deu de 3 maneiras. Primeiro, John Boyle veio pela região de Araguari, entrando na região sul de Goiás e subindo até Santa Luzia, próximo a Brasília. Isso em 1884. Em 1914, uma família se mudou de Araguari para
Pouso Alto, que hoje é Piracanjuba. Isso fez com que os pastores de Araguari lhe viessem dar assistência, fazendo visitas anuais a Goiás. Em outubro de 1914, foi fundada a igreja de Piracanjuba. Por volta de 1927, uma família se mudou de Nova Chavantina, no Mato Grosso, para a cidade de Jataí. E os missionários da Missão Central do Brasil, que trabalhavam em Nova Chavantina, passaram a dar assistência a fazendeiros e a moradores da região de Jataí, Rio Verde, Santa Helena e todo o sudoeste goiano. Em 1914, o reverendo Franklin Graham, ele fez uma extensa viagem pelo interior do Brasil, saindo de Ponte Nova, na Bahia, descendo até Planaltina, atravessando todo o estado de Goiás, ali na região de Jataí, chegando até Cuiabá e, por fim, a Puerto Soares, na Bolívia. Um dos objetivos dessa viagem do Dr. Franklin Graham era encontrar fazendas para serem compradas, a fim de que a Igreja Presbiteriana criasse escolas, hospitais e escolas agrícolas, à semelhança do que havia feito em Ponte Nova, onde hoje é a cidade de Wagner. Eu estive lá 2 anos atrás, um patrimônio imenso. E Franklin Graham, então, ele se estabelece em Planaltina em 1927. Em 1924, o Supremo Concílio entregou o campo de Goiás à Missão Oeste do Brasil. E ela, então, passou a enviar missionários para a nossa região a partir de 1928, quando o reverendo Jaime Woodson fez uma primeira viagem para o Goiás, chegando até Goiânia. Os missionários da Missão Oeste do Brasil, eles seguiam o leito da Estrada de Ferro, entrando aqui por Catalão, subindo a Ipameri, Pires do Rio, e em direção a Anápolis. Em 1935, foi fundada a cidade de Goiânia, e a Missão Oeste do Brasil plantou, a partir de Araguari, a primeira igreja e todas as suas filhas, das quais a Vila Nova é uma delas. Em 1942, começou-se, então, a abertura da BR-153, subindo em direção a Tocantinópolis, e a Missão Oeste do Brasil assumiu esse campo e foi abrindo igrejas por toda essa região. Foi assim, então, pelo trabalho dos missionários da Missão Oeste do Brasil e da Missão Central do Brasil, que a IPB se estabeleceu em Goiás. A nossa região foi bastante evangelizada pelos missionários da Missão Oeste do Brasil, inclusive o pastor fundador da igreja de Vila Nova era um missionário da Missão Oeste do Brasil. Esta é uma foto dos missionários da Missão Oeste em 1958. Não sei se dá para você ver na sua tela, mas eu destaquei aqui 4 pessoas nessa fotografia. O reverendo David Lee Williamson, fundador da igreja de Vila Nova, junto com um grupo de homens e jovens da primeira igreja. O reverendo Jaime Woodson, que foi o fundador do IBEL e trouxe os evangelistas da Missão Oeste para trabalhar em Goiás. A missionária Martha Little, que foi uma excelente professora e coordenava todo o trabalho das escolas presbiterianas. E uma pessoa que os irmãos conhecem aqui na ponta. Essa pessoa de óculos aqui na ponta é ninguém mais do que o seu Abe, ali da primeira igreja. Nessa época, ele era piloto da Missão Oeste do Brasil, aqui no nosso estado. Falar sobre a história da Vila Nova passa por essas pessoas. E também é interessante a gente dar uma olhada em como era Goiânia quando a nossa igreja foi fundada em 1946. Se você olhar essas fotos aqui, essa foto é uma foto da cidade de Goiânia tirada a partir ali da região da Praça Botafogo. Essa aqui é a Avenida Anhanguera. Bem aqui você vê uma igreja, essa é aquela catedral, aquela igreja que tem ali na entrada do Parque Mutirama.
Na verdade, essa aqui. E você vê aqui o Mutirama, e essa região aqui, que só dá para a gente começar a ver, e essa foto é de 1958, é o início da Vila Nova. Aqui do lado tem uma planta da cidade de Goiânia, quando ela foi criada, em 1935. 3 fotos interessantes. A primeira, essa daqui, é uma fotografia do centro de Goiânia, a partir do Palácio das Esmeraldas, ainda em construção. Esse círculo amarelo que os irmãos estão vendo aqui no alto da foto é a região da Vila Nova em 1938. Essa outra foto aqui do lado é uma foto de 1938, retirada da região onde fica a segunda igreja presbiteriana, que naquela época chamava Vila Operária. E essa foto de baixo é a Vila Nova em 1940. Era um monte de barracões descendo na encosta aqui do córrego Botafogo. Caminhando um pouquinho mais, então, entramos na história da Igreja de Vila Nova. A Igreja Presbiteriana de Vila Nova foi fundada em 11 de junho de 1946, no bairro de Vila Nova, a rua 217, número 118, a casa do nosso irmão Hortolino Moura e a senhora Maria Moura. Foi fundada pelos chamados Pioneiros da Fé, um grupo de homens e jovens da primeira igreja presbiteriana de Goiânia, sob o pastorado do reverendo David Lee Williamson. E os irmãos Adonias Orlando de Souza, Anor Alves de Paula, Antônio Martins, Belisário Araújo, Elias Carrijo, Jerônimo Silva, Joaquim Marques Carrijo, Hortolino Mendes de Moura, José Camilo, Tito Rocha. Eu morei quando a República do Seminário foi formada, em 1990, ela funcionava na casa do seu Tito Rocha. Eu fui inquilino dele naquela época. Totalizando 11 sócios fundadores, somando-se a estes, os primeiros alunos matriculados na escola dominical são gente muito conhecida: Maria Cândida de Moura, Maria Cândida Filha, William Mendes de Moura, Leolina Mendes de Moura, Benedita Porto, Esther Porto, Rosa Ribeiro, Antônio Naves, Anabelle Rocha, Zacarias Lemos, Basília Lemos, Xista Lemos, Firmina Lemos, José Lemos, Pedro Lemos, Jô Lemos, totalizando mais 27 alunos na escola dominical. O trabalho cresceu rápido, pois contava com a colaboração de vários jovens vindos da primeira igreja, destacando-se entre eles João de Souza Santos, Sebastião José da Mota. Eu conheci muito o seu Sebastião Mota. Ele chegou a 100 anos de idade e troquei muitas conversas com ele no período em que eu fui pastor lá na primeira igreja. Juntamente com eles, ainda mais Maria Mota, Osório Arantes, Hilton Paranhos, Zoraide Paranhos e vários outros, além de um bom grupo de irmãos das igrejas cristã, evangélica, batista e alguns pentecostais, pois naquela época não havia igreja evangélica no bairro de Vila Nova. Em fase do crescimento, fez-se a primeira mudança de endereço no final de dezembro de 1950, para uma casa na 8ª Avenida, cedida pelos irmãos José e Aparecida Nascente. Ali a igreja funcionou por 7 meses, mudando-se novamente para o endereço, mudando novamente de endereço em agosto de 1951. E essa é a foto mais antiga que nós temos da igreja reunida. Aparece bem no centro da foto o reverendo David Lee Williamson. E do lado dele, o sócio irmão Hortolino Mendes. Esse endereço funcionava bem próximo de onde hoje é aquele supermercado Pro Brasília, ali na 8ª Avenida.
E esse barracão foi cedido também pelo José e Aparecida Nascente, e destaca-se que neste período muito colaborou neste trabalho os irmãos Dr. Divino José de Oliveira, que também tive o privilégio de conhecer lá na primeira igreja, e Abel Cardoso, que sempre pregavam nos cultos à noite. A partir de 1952, assumiu o pastorado o reverendo Wilson de Castro Ferreira, e ele manteve um bom crescimento no trabalho da igreja de Vila Nova. Chegaram vários crentes de outras igrejas, de outras cidades, mudando-se para Goiânia, porque ela estava em franco crescimento, além de vários novos convertidos pelo trabalho evangelístico da própria igreja. Veio trabalhar, então, como primeiro obreiro residente ou de tempo exclusivo para a igreja de Vila Nova, o evangelista Abel Ferreira Cortes, que mais tarde se tornou o reverendo Abel Cortes, e a sua esposa, Maria das Dores Cortes. Ele trabalhou na Vila Nova em 1956 e 1957. Aqui nós temos uma foto do reverendo David Lee Williamson, do reverendo Wilson de Castro Ferreira, e uma foto 3x4 ampliada do evangelista Sebastião Rodrigues dos Santos, que substituiu Abel Cortes em 1958. Uma curiosidade a respeito do reverendo Sebastião Rodrigues dos Santos é que ele também foi obreiro na Igreja Central de Goianésia em 1954, e ele foi eleito vereador quando Goianésia assumiu a condição de cidade. Ele fez parte da primeira Câmara dos Vereadores de Goianésia. E foi ele o construtor do templo da igreja de Valdelândia em 1950. A igreja de Valdelândia era um templo muito bonito, ele existe até hoje lá em Valdelândia, uma cidade que não cresceu muito, e chegou a ter 200 membros frequentando a igreja. Por fim, com a construção da BR-153, Rubiataba se tornou uma cidade mais próspera e muitos membros da igreja de Valdelândia se mudaram para Rubiataba, deixando o trabalho diminuir até que foi necessário que ele se fechasse. E em 1980, o templo foi vendido para a Igreja Católica e reconsagrado a São Sebastião, e hoje o templo faz parte da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, da cidade de Itapuranga. Se algum dia você for a Valdelândia, verá o templo bonito na Praça Central. Aquele templo foi presbiteriano e quem o construiu foi o evangelista Sebastião Rodrigues dos Santos, que em 1958 pastoreou a igreja de Vila Nova. Nessa foto nós temos o doutor Divino José de Oliveira tratando com o secretário de obras da prefeitura, certamente a respeito do terreno que a Vila Nova recebeu por doação naquele período. Então, andando um pouco mais da nossa história, ou voltando um pouco, na época do evangelista Abel Cortes, em 1956, foram organizadas a SAF e a UMP da Igreja de Vila Nova. Em 1958, a IPVN recebeu a doação do terreno de 3.100 metros quadrados, onde estamos atualmente, e logo em seguida foi autorizada a escrituração do imóvel, e no começo de 1960 se movimentou para iniciar a construção do primeiro templo e do salão de cultos. Essa é uma foto da época, e eu tomei a liberdade de colocar 3 recortes a respeito do problema que a igreja enfrentou para tomar posse do terreno. Em novembro de 1960, em meio a muita oposição da vizinhança, iniciou-se, então, as primeiras obras e as salas que abrigariam uma futura escola evangélica. Voltando aqui na imagem,
Aqui nós temos o reverendo Saulo Miranda, e este é um recorte de um panfleto que foi distribuído na Vila Nova, falando contra a edificação do templo. Nesse panfleto é dito que o terreno é muito grande para uma igreja evangélica, não sei porquê, do outro lado da praça, a igreja católica recebeu um terreno ainda maior, e esse panfleto ameaça o reverendo Saulo Miranda de que alguém vai quebrar as pernas dele se ele for lá na Vila Nova. Nesse trecho aqui de cima, ele diz: cuidado com os buracos da Vila Nova, o senhor pode quebrar as suas pernas quando estiver passando por ali. E aqui nós temos mais duas fotos da época da construção. Os irmãos me diziam que colocava-se, quando o primeiro caminhão de pedra chegou, isso aqui são pedras empiadas aqui também, quando o primeiro caminhão de pedra chegou, a população cercou o caminhão, não deixou o motorista descer para impedir a construção. Foi chamada a polícia averigou e percebeu que tudo era legal, então foi permitida o início das obras da igreja de Vila Nova. E eu encontrei hoje, nas fotos que a Nancy me enviou, este despacho da prefeitura, onde está escrito assim nessa região aqui, ó: a oposição surgiu também dentro das repartições que deveriam entregar o título de doação e também demarcar o terreno. Até mesmo dentro das repartições públicas houve oposição. Tem esse documento aqui que está todo manchado, dá para ler algumas frases, mas nosso tempo não permite fazer isso. Essa é uma fotografia que os irmãos colocaram lá no livro do seu William como a construção do salão, mas pelo tamanho das paredes e abertura das janelas, dá para ver que é a construção do templo e não do primeiro salão lá, o Salão José Arantes Costa. Se você olhar bem com uma lupa, você vai perceber gente conhecida aqui. Esse pessoal que está aqui, está todo mundo de terno. E aqui na frente, em destaque, nós temos duas pessoas se cumprimentando e abraçando uma a outra. Se você observar, esse pessoal aqui está todo de terno. Essa é mais uma fotografia do dia do lançamento da pedra fundamental do templo, que aconteceu no dia 16 de julho de 1967. Porém, em fevereiro de 1962, passa-se a utilizar o salão construído para a realização de cultos. Em janeiro de 1963, decide-se iniciar a construção da casa pastoral e, em dezembro do mesmo ano, resolve-se demolir o velho salão onde funcionou a congregação por 12 anos. Resolve-se também fazer um anteprojeto do templo a ser edificado no imóvel da 4ª com a 5ª Avenida. De 1965 a 1967, foi pastor da igreja o reverendo Álvaro de Almeida Campos. Essas fotos que estão sendo mostradas, que eu estou mostrando aqui, é uma foto da igreja funcionando lá onde é o salão José Arantes Costa. Se os irmãos observarem as cadeiras, são cadeiras de cinema, o negócio era chique naquela época lá na igreja de Vila Nova. A foto seguinte é de 1956, é a foto oficial da fundação da SAF no dia 11 de maio de 1956. O evangelista Sebastião Rodrigues, aqui do lado, se eu não me engano. Essa é a foto da primeira escola bíblica de férias realizada na igreja. Se você olhar bem, percebe que as portas aqui são as mesmas portas que estão lá no Salão José Arantes Costa até hoje. E aqui nós temos o reverendo Paul Smith, que foi pastor em 1959 a 64, e o reverendo Álvaro e a dona Lilian, que pastoreou a igreja de 1965 a 1975. No período do reverendo Álvaro, em janeiro de 1966, fez-se a solicitação à Missão Oeste do Brasil
para a organização da igreja. Lembrando que naquela época a Goiás era campo da Missão Oeste do Brasil, por isso a solicitação foi feita à missão e não a um presbitério. E um detalhe interessante é que até 1957 os campos do Triângulo Mineiro de Goiás pertenciam à Missão Oeste do Brasil. Em 1957, a Missão Oeste do Brasil fez a entrega do maior campo à IPB, incluindo todo o Triângulo Mineiro, a região de Brasília, que ainda não tinha Brasília, e o sudoeste goiano e a região aqui de Goiânia. Nessas igrejas que foram entregues à IPB, já estava a primeira igreja, que, embora tivesse sido organizada em 1948, só foi entregue pela missão IPB em 1957. E, juntamente, mas a missão só entregava as igrejas que haviam sido organizadas. Por isso, Vila Nova ainda estava no campo da missão, e era a missão que providenciava os obreiros para a Vila Nova, ainda que Vila Nova possa ser chamada de filha da primeira igreja de Goiânia. Por isso, então, em 1966, foi feito o pedido à Missão Oeste do Brasil e foi aprovado, e no dia 30 de outubro de 1966, reuniu-se a Assembleia Extraordinária e a congregação de Vila Nova passou a ser denominada Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Elegeu-se o primeiro conselho, presbíteros Pedro Gomes de Faria, João de Souza Santos, Adonias Orlando de Souza, Wagner Batista da Costa e Jairo de Souza Santos, o pai do reverendo Jairo Júnior. E a primeira junta diaconal, Jerônimo José da Mota, conheci o seu Jerônimo lá na primeira igreja, Ademoves Dias dos Reis, Lincoln Oliveira, o pai do Lincoln, esposo da Ana Flávia, da nossa igreja, e o nosso irmão, hoje o presbítero William Mendes de Moura, mais José Gonçalves Noronha e o nosso irmão Jaldo de Souza Santos. Em 16 de julho de 1967, como eu mostrei naquela foto anterior, aconteceu o lançamento da pedra fundamental do templo. Em 7 de fevereiro de 1969, iniciou-se a escola dominical na Vila Moraes, com 66 alunos. Essa é uma foto também lá do Salão José Arantes Costa. Na foto é dito que essa é uma aula que o nosso irmão José Arantes Costa estava ministrando. E olha só o quanto a igreja estava cheia. Essa é uma foto de 1972, com o templo já edificado. Por necessidade do crescimento da igreja, foi preciso, então, tomar posse do templo, e ele passou a ser usado antes da sua inauguração. Em 21 de dezembro de 1972, é que aconteceu, então, essa posse do templo ainda inacabado para ser utilizado. E em 14 de agosto de 1977 foi consagrado finalmente o templo pronto para a glória de Deus. Isso vai acontecer no período do pastoreio do reverendo Carlito, é nossa irmã Madalena. Ele foi pastor da IPVN de 1976 a 2001, um dos mais longos pastorados aqui de Goiás até hoje dentro da IPB. E aqui está uma foto do templo de 1978, concluído, não tem nenhuma árvorezinha, casa pastoral está aqui do lado, não tem as construções aqui atrás ainda, apenas um barraco, se os irmãos puderem observar. E aqui a foto oficial da inauguração do templo, com a pregação do reverendo Álvaro de Almeida Campos, uma festa muito bonita no dia 14 de agosto de 1977, que foi noticiada, inclusive, no Brasil Presbiteriano no mês seguinte. Uma foto do templo já com os apartamentos da década de 1980, se você olhar com atenção aqui atrás,
você já vê o edifício dos apartamentos edificados década de 80. E aí nós temos o reverendo Samuel Vieira, quando era mais jovem, e como está agora. Ele foi pastor no período de enfermidade do reverendo Carlito, 1983-1984. E em 1985, o reverendo João Barbosa também trabalhou na igreja. Em 12 de fevereiro de 1984, foi organizada a igreja de Vila Moraes, e o reverendo Samuel assumiu o pastoreio daquela igreja. Em agosto do mesmo ano, foi iniciado o ponto de pregação no setor Crimeia Leste, sendo elevado à condição de congregação em 17 de março de 1985. Em 19 de outubro de 1989, teve início a congregação de Vila Concórdia, e um ponto de pregação no Jardim das Oliveiras foi aberto pelo reverendo Rosemir, que na época era seminarista no SPBC. Em janeiro de 1991, assumiu o pastorado o reverendo Jonas Cândido Ferreira, juntamente com a Luciana, trabalhando na igreja de Vila Nova, de 1991 até dezembro de 2002, seguido pelo pastorado do reverendo Jocider, de 2003 até 2012. Antes, porém, em junho de 1991, adquiriu-se 2 lotes na Vila Concórdia, onde foi edificado o templo, inaugurado o salão de cultos em junho de 1992. Em agosto de 1995, decide-se construir um edifício com mais salas e uma residência no Crimeia Leste. Em 19 de novembro de 1995, iniciou-se também as atividades da Congregação de Morrinhos. Em 23 de março de 1997, assumiu-se por transferência do PGNA, do Presbitério de Goiânia, a Congregação do Recanto das Minas Gerais. E na década de 1990, foi iniciado o Ministério com Surdos da IPVN. Aqui nós temos uma foto do reverendo Jairo, com a sua esposa, a Sheila, e as filhas. Ele pastoreou a igreja de 2013 a 2019. Antes, porém, deixa eu voltar aqui a foto. Em agosto de 2001, iniciou-se o trabalho da congregação Jardim Guanabara. De janeiro de 2003 a agosto de 2013, como eu já falei, pastoreou a igreja o reverendo Jocider Correia Batista. No seu período, em 2005, 20 de março, procede-se a organização da Igreja do Recanto das Minas Gerais. Em 17 de abril de 2005, também é organizada a Igreja da Vila Concórdia. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas fotos dessas igrejas antes e como elas estão agora. Em 2008, fez-se uma reforma geral no templo, sendo reinaugurada em 5 de outubro de 2008 com um culto de gratidão. Em 7 de março de 2010, iniciou-se o trabalho da congregação do setor Negrão de Lima, a Igreja Nova Aliança, nas dependências do Seminário Presbiteriano Brasil Central, SPBC. Em 2012, iniciou-se o ponto de pregação Vida, sob o pastorado do reverendo Antônio Paulo Mércio de Oliveira. Em agosto de 2013, assumiu, então, o pastoreio da igreja o reverendo Jairo Júnior, Jairo de Souza Santos Júnior. Junto com ele, serviu como pastor auxiliar o reverendo Wesley Correia de Oliveira, que iniciou uma nova etapa de crescimento no ministério com jovens da IPVN. Em 29 de setembro de 2013, procedeu-se à organização eclesiástica da IP Nova Aliança, no setor Negrão de Lima. Em 2018, foi inaugurada, então, a Praça de Convivência da IPVN, conforme os irmãos podem ver aqui. E eu coloquei uma seleção de várias fotos de quando ela começou a ser construída e depois de pronta,
com as várias utilizações que nós temos dado para aquela belíssima praça de convivência. Em janeiro de 2020, então, assumiu o pastorado o reverendo Hélio, que foi ladeado pelo reverendo Leonan e pelo reverendo Wesley. Tivemos que enfrentar algumas situações juntos que ninguém esperava, que é essa situação da pandemia. Nós recebemos a tarefa de conduzir a igreja durante a pandemia, que acometeu o mundo todo, desde o final de 2019, e de liderá-la nesse momento histórico de transição da primeira e segunda gerações de crentes para uma nova geração que deverá continuar comprometida com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, em meados de 2020, foi reaberto o trabalho de Nerópolis, sob a liderança do reverendo Leonan Feres, e atualmente quem está trabalhando lá é o reverendo Wesley. Nós estamos nos preparando para colocar um obreiro de tempo integral em Nerópolis, se Deus quiser, a partir do ano que vem. Somos gratos a Deus por todas as pessoas que serviram na IPVN nesses 75 anos de existência, pastores, evangelistas, seminaristas, valorosos membros da igreja, vários deles, vários nomes, várias pessoas, mulheres, jovens, adultos, evangelistas, seminaristas. Eu tenho aqui um arquivo imenso com muitas fotos de muitas pessoas que dedicaram-se consagradamente ao crescimento do trabalho. Somos gratos pelos mais de 500 membros arrolados no hall de membros da igreja, entre membros comungantes e não comungantes. E nesses 75 anos, a IPVN plantou 7 igrejas na capital, uma no interior, abriu mais 2 pontos de pregação, mais 2 congregações, o do Jardim das Oliveiras e o trabalho de Nerópolis. Deixa eu mostrar algumas fotos a respeito desses trabalhos, então. Primeiro, a Igreja de Vila Moraes, que foi fundada em 7 de fevereiro de 1969 e organizada em 12 de fevereiro de 1984. Atualmente é pastoreada pelo reverendo Silas Rebouças Nobre, que é professor de História da Igreja também no SPBC. Aqui nós temos a Igreja do Crimeia Leste, fundada em agosto de 1984, atualmente pastoreada pelo reverendo Roberto Carlos, acompanhado da sua esposa Maria Aparecida, e na foto ainda estão seus filhos, o Pedro e o Arthur. A igreja plantou também a Igreja de Vila Concórdia, fundada em 19 de outubro de 89 e organizada em 17 de abril de 2006, atualmente pastoreada pelo reverendo André Luiz Matos Hausmann, acompanhada da sua esposa Nilma. A Igreja Presbiteriana de Morrinhos, fundada em 19 de novembro de 95 e organizada em 15 de novembro de 2015, atualmente pastoreada pelo reverendo Marcelo da Silva Araújo. Aqui tem a Igreja Presbiteriana Recanto das Minas Gerais, a foto mais antiga, e uma fotografia atualíssima, atualmente pastoreada pelo reverendo Davi Álvaro e a sua família, que aparecem aqui na foto. A Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, fundada em agosto de 2001, organizada em 29 de agosto de 2015, atualmente pastoreada pelo reverendo Otaviano Seixas e Viviane. Eu não encontrei uma foto atual do templo, eu estive lá em 2019, eu encontrei na internet pelo Street View apenas uma foto da igreja na sua fase de acabamento. Eu estive pregando lá em 2019, um belíssimo templo, muito aconchegante, e esperamos que Deus continue abençoando o ministério do reverendo Otaviano naquela região. O trabalho da igreja da Congregação do Jardim das Oliveiras, fundada em outubro de 89, mas que foi entregue à Igreja Presbiteriana Recanto das Minas Gerais em 2019. Até ano passado, a nossa igreja ainda ajudava financeiramente a Igreja do Recanto das Minas Gerais no que diz respeito a esse trabalho. Foi obreiro lá o reverendo Jefferson Souza, que recentemente faleceu em virtude do Covid-19.
XIX, foi um grande companheiro nosso, aluno querido do Seminário Presbiteriano Brasil Central. Aqui nós temos uma foto do Ministério de Surdos, que começou oficialmente na IPVN em 4 de junho de 1989. Na época, o Conselho contratou a nossa irmã Gene Marise para preparar membros da igreja a fim de trabalharem e atuarem nesse ministério com surdos na IPVN. É interessante nós conhecermos também algumas escolas que funcionaram na Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Aqui nós temos a foto da Escola Estadual Presbiteriana 23 de março, que foi licenciada para funcionar na igreja em 9 de junho de 1960. Essa foto aqui é o alvará de funcionamento da escola nas dependências da Vila Nova. Uma outra escola que funcionou na IPVN, alguns irmãos não estão lembrados disso, foi o IP. O IP, por causa da construção do seu segundo pavimento em 1969, durante todo o período da construção, funcionou aqui na Vila Nova. Na revista que o IP publicou na comemoração dos seus 60 anos, está escrito assim: em 1969, o IP ampliou seu prédio. Nesse período, o ginásio teve de funcionar na Igreja Presbiteriana de Vila Nova, para onde as crianças eram transportadas todos os dias de ônibus, saindo da porta da escola no centro e retornando no final do período letivo. Está escrito na revista IP 60 anos. Outra escola foi a Escola Gotinhas do Saber, que hoje chama Nova Opção Gotinhas do Saber. E, por último, o Educandário Rema, que funcionou depois de 1993, durante um período lá na Igreja de Vila Nova. Falando um pouco sobre a atualidade da igreja e a ampliação do seu ministério, a Igreja de Vila Nova também é comprometida com missões transculturais e missões urbanas. Aqui nós temos uma fotografia do quadro de missões que está colocado lá no corredor externo da nossa igreja, mostrando quais as agências missionárias, quais os missionários com os quais a Igreja Presbiteriana de Vila Nova está comprometida. E nesse quadro nós temos missionários da PMT, missionários da Interserve e missionários de Asas do Socorro trabalhando a nível transcultural. E missões urbanas, como a Missão Vida de Anápolis, Jovens Livres daqui em Goiânia, onde o Marley, diácono da nossa igreja, trabalha lá e a nossa igreja auxilia no seu sustento nesse ministério. E um ministério muito novo, o mais recente adotado pela nossa igreja, que é o Ministério Curadas para Florescer, conduzido pela nossa irmã Poliana, esposa do Marley. Além disso, missões urbanas inclui a plantação de novas igrejas, como a congregação de Nerópolis, que nós estamos plantando, e a evangelização que cada membro da igreja faz, trazendo pessoas convertidas a Cristo de diversas formas para dentro do trabalho da igreja. Aqui nós temos uma foto do trabalho de Nerópolis, que foi reaberto ano passado por iniciativa do reverendo Leonan, e aqui os primeiros irmãos, alguns de lá e outros aqui da Vila Nova, que participaram das primeiras reuniões do grupo familiar de Nerópolis, que nós queremos elevar à condição de congregação, se Deus quiser, no ano que vem. Já temos permissão para alugar imóveis em Nerópolis, a fim de dar prosseguimento ao crescimento dessa congregação. Aqui nós temos algumas fotos do que a igreja virou nessa pandemia. Fotografias do culto, todo mundo usando máscara, distanciamento social, os bancos encostados uns nos outros, reuniões online, como essa daqui, do conselho, reverendo Wesley fazendo transmissão no Instagram, casamento sendo transmitido pelo YouTube, o casamento do Lucas e da Daniela. Essa é a nossa igreja funcionando nesse período de pandemia, comemorando 75 anos de evangelização. Estamos presentes no YouTube,
no Instagram, no Facebook. Temos um site que quase ninguém vai lá ver o que está acontecendo. E eu destaco que o nosso canal do YouTube está com 961 inscritos. Em março do ano passado, eram apenas 40. Agora nós estamos quase chegando em 1.000 inscritos no canal. Ajuda a gente a promover o nosso canal para ultrapassar 1.000 inscritos no canal e o YouTube liberar novas ferramentas de trabalho para a expansão da igreja. E aí lá tem de tudo. Tem o YouTube, tem o Instagram, tem o Facebook, até já com o anúncio do culto de domingo agora. Nós temos o reverendo Wesley trabalhando no Instagram. Nós temos aqui algumas transmissões online que eu faço de estudos bíblicos na quarta-feira. O Ministério da UPJ, que já está ativíssimo. E aqui há uma foto da mocidade, só para preencher o lugar aqui no nosso quadro de trabalho. E, por último, nós estamos entregando à igreja, nas comemorações dos 75 anos, uma reforma do interior do templo. Pintamos todo o templo por dentro e os irmãos estão vendo como o templo ficou aconchegante e agradável. E é isso aí. Eu espero que Deus abençoe cada um dos irmãos que assistiram a essa nossa transmissão. Eu não tive tempo nem de ver aqui o que os irmãos escreveram, se tem alguma pergunta. Vários nomes dos irmãos aqui, falando, comentando das fotografias. Ok. Eu espero que Deus te abençoe nesse dia. Hoje, exatamente hoje, comemoramos 75 anos de fundação. E é uma alegria poder estar junto com os irmãos, pastoreando a igreja, conhecendo todo o ministério que Deus tem feito, realizado na vida, no coração de todas as pessoas que estão envolvidas no trabalho da Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Nosso maior desejo é que o Senhor te abençoe e continue te abençoando para que a Igreja de Vila Nova continue sendo bênção, continue plantando novas igrejas, continue anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração? Pai amado, Deus querido, eu quero te louvar pela vida da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, pelo privilégio de estar pastoreando a igreja juntamente com o conselho e a junta diaconal da igreja. Te agradecemos, Senhor Deus, tudo o que o Senhor realizou na vida dos irmãos ali residentes e frequentantes nesses últimos anos. Permita, Senhor Deus, que essa obra frutifique para a eternidade e que a igreja continue lançando o seu pão sobre as águas, porque sabemos que depois de muitos dias nós o encontraremos. E haverá fruto, e haverá alegria, e haverá colheita. Abençoa-nos, Deus. Enche o nosso coração do Teu Espírito Santo, para que a obra do Evangelho continue avançando na nossa cidade e a partir dela até os confins da terra. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que nós continuemos ainda comemorando o aniversário da igreja com alegria e com gratidão. Até mais.